Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao programa Escolha Jesus. Estamos reunidos mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus e para darmos continuidade ao curso Profecias para o Tempo do Fim. Hoje teremos nossa segunda aula com o tema A Autoria do Livro de Daniel. Hoje daremos o pontapé inicial para estudarmos o livro do profeta Daniel. E para nós iniciarmos, como nós sempre fazemos aqui no nosso programa, eu te convido, onde você está, que você feche seus olhos, você eleve seu pensamento até o trono de graça de Deus e vamos falar com o nosso Criador? Oremos. Santo e eterno e amado e bondoso Deus, bondoso Pai Celestial, te agradecemos porque até aqui, ó Senhor, Tu tem nos ajudado. Neste momento iremos ler a Tua Palavra e te pedimos, ó Senhor, o auxílio do Teu Santo Espírito. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos, a linha de interpretação, a corrente de interpretação que nós utilizamos aqui no curso Profecias para o Tempo do Fim é o historicismo. Existem outras correntes de interpretação, mas cremos que essa é a melhor para que nós podemos entender as profecias, porque a história, ela explica os eventos proféticos. E esse livro, como a própria história e a própria palavra de Deus explica, ele foi escrito, o livro de Daniel foi escrito pelo profeta que leva o seu nome. Ele foi escrito por volta do ano 600 a.C., quando Daniel estava como prisioneiro na Babilônia. Por volta, no ano 605, o imperador da Babilônia, o imperador Nabucodonosor, ele invade Jerusalém e ele leva cativo alguns jovens da nobreza. E entre eles estava Daniel e seus 3 companheiros, que eram Ananias, Misael e Azarias. E a palavra de Deus, ela continua essa história. Você abre a sua Bíblia agora no livro de Daniel, capítulo 1, e o versículo é o versículo 3 ao 6, que diz assim: Mais tarde o rei ordenou a Aspenaz, seu mordomo e chefe dos oficiais da corte, que trouxesse algum dos israelitas da família real e da nobreza. Jovens sem imperfeições físicas, de boa aparência, inteligentes, bem instruídos, que dominassem várias áreas do saber e fossem hábeis e capazes para servir no palácio de Nabucodonosor. Ele próprio ficaria encarregado de lhe ensinar o idioma e a cultura dos caldeus babilônios. O rei designou-lhe uma porção diária das melhores iguarias de sua mesa e do vinho que ele mesmo bebia. Eles passariam por um período de treinamento que levariam 3 anos, e depois disso estariam habilitados para servir ao rei. Versículo 6. Entre esses estavam alguns jovens vindo de Judá, cujos nomes em hebraico significavam Daniel, Deus é meu juiz; Ananias, Yahvé é misericordioso; Misael, ninguém se compara a Deus; e Azarias, Yahvé é meu socorro. Meus queridos, a Bíblia Sagrada, nós aprendemos que o Antigo Testamento ele é escrito em hebraico e uma parte em aramaico. Já o Novo Testamento ele é escrito em grego. Porém, o livro de Daniel é o livro que traz o hebraico e uma parte em aramaico. Então preste bem atenção no que agora eu vou lhe explicar. Do capítulo 1, que foi o capítulo que nós lemos, até o capítulo 2, versículo 4, a primeira parte do versículo 4, é escrita na língua hebraica. Abre-se um parênteses. Aí da segunda parte do capítulo 2, versículo 4, até o capítulo 7, versículo 28, que é o último versículo do capítulo 7, é escrito em aramaico. Fecha-se o parênteses. E aí, do capítulo 8 até o último capítulo, capítulo 12, retorna novamente a ser escrito em hebraico. E nós pensamos, por que Daniel fez essa mistura de idiomas para poder, assim, escrever o seu livro? A explicação da parte aramaica é porque ela interessava as pessoas daquela época. Ela interessava as pessoas que viviam, eram contemporâneas de Daniel. Por isso que ele já escreveu para aquelas pessoas essa parte aí do seu livro. E naquela época era uma língua que ela era usada com bastante intensidade, era o aramaico. E o livro de Daniel, ele apresenta aí uma divisão. Do capítulo 1 até o capítulo 6 é a divisão histórica. O livro de Daniel tem 12 capítulos. Então, a metade do livro, ela apresenta uma divisão histórica. E do capítulo 7 até o último capítulo, que é o capítulo 12, é a divisão chamada divisão profética. Ou seja, a primeira parte do livro
é a parte histórica, porém contém uma profecia. E a segunda parte é a parte profética, porém contém uma história. Bem interessante isso, não é isso, gente? Ou seja, o livro de Daniel é a união de história com profecias. E a parte de história, nós conhecemos bem aí, no qual o livro nos mostra sobre o sonho do imperador Nabucodonosor. São histórias de livramento, no qual Nabucodonosor mandou exterminar todos os sábios da Babilônia, entre eles estava Daniel, mas o eterno Deus concedeu sabedoria a Daniel e ele interpreta o sonho do rei Nabucodonosor, o sonho daquela estátua, no qual traz um significado que chega até os nossos dias de hoje. Sem falar sobre a história também dos amigos de Daniel que foram lançados na fornalha de fogo ardente, no qual eles saíram vivos e assim glorificando a Deus. E o que falar também da história de Daniel na cova dos leões, no qual seus inimigos lançaram Daniel na cova dos leões, porém Deus fecha a boca dos leões e Daniel sai lá vivo, glorificando e exaltando o nome do eterno Deus Todo-Poderoso. Já na parte profética, traz a história dos 4 animais, que terá um significado que nós iremos estudar posteriormente. Traz também a história das 70 semanas, que foram 70 semanas para o povo dos judeus, e também traz a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Profecias essa que encerra com o juízo pré-advento. Então, o livro se divide em história e entre profecia. Porém, esse foi um livro que ele enfrentou muitas críticas. Com o tempo, ele enfrentou críticas demais. Ou seja, as pessoas falavam, os críticos diziam que esse livro não tinha veracidade. Eles falavam muito que a veracidade do livro era falsa. Que Daniel era um homem da sua época que considerava ele um herói e assim inventaram várias e várias histórias sobre ele. E diziam, a história não explica a veracidade desse livro. E o que acontece? Os arqueólogos começam a trabalhar e começam a encontrar vestígios que o livro de Daniel era real, através de alguns tabletes cuneiformes datados da época lá do profeta. Eles encontram nesses tabletes escritos ali o nome de vários personagens que Daniel ele também cita no livro. Então, a partir daí, se comprova que o livro de Daniel é real, tem veracidade e a arqueologia assim traz a sua explicação à tona. Porém, os críticos eles não se dão por vencidos e assim eles mudam de estratégia. Eles falam, já que foi explicado que o livro existe, agora as profecias que estão ali são muito precisas. Elas se cumpriram como ele escreveu. Ou seja, que precisão essas profecias escritas por esse profeta. Então ela não foi escrita na época que eles falam. Esse livro é um livro recente, ou seja, foi escrito após as profecias terem sido realizadas. Ou seja, quando aconteceu as profecias, veio alguém e escreveu depois e colocou na conta de Daniel. Eles não se dão por vencidos, porém, nós sabemos que o livro é preciso. O que está aqui no livro escrito, a precisão é algo assim fenomenal, é algo assim que nos chama a atenção, no qual Daniel, quando ele tem essa visão, ele interpreta o sonho de Nabucodonosor, falando sobre aquela estátua, sobre os impérios que veio depois dele, é algo assim mesmo impressionante. E o que falar para as ordenanças dos judeus que não podem mais sacrificar animais no dia de hoje? Daniel, ele fala lá sobre que o sacrifício cessaria, ou seja, todas as profecias de Daniel foi algo assim que foi realizado perfeitamente. Então, é algo para se acreditar. Vamos continuar aqui nossa leitura no capítulo 12, versículo 4. Vamos agora para o último capítulo do livro de Daniel. Capítulo 12, versículo 4 e versículo 9, que diz o seguinte. Capítulo 12, versículo 4. Porém, tu, ó querido Daniel, tranca em segredo, mediante um selo, as palavras do livro, até o tempo próprio do fim. Muitos farão de tudo e concorrerão de uma parte à outra em busca do maior saber, e o conhecimento se multiplicará muitas e muitas vezes. Versículo 9 diz assim, e ele replicou, orientando-me,
Segue o teu caminho, ó Daniel, porquanto essas palavras e sua significação estão lacradas e seladas até os apropriados tempos do fim. Ou seja, uma parte do livro de Daniel ele foi selado. Ele não poderia ser entendido. Só poderia ser entendido lá no tempo do fim. E eu pergunto a você, meu querido, quando foi que iniciou o tempo do fim? Existem várias e várias explicações, pessoas trazem que várias e várias datas eles falam sobre o tempo do fim. E hoje nós iremos aprender, ter aqui um vislumbre, quando foi que iniciou o tempo do fim. E para isso nós temos que também aqui ver no livro de Daniel. Já está no capítulo 12, agora vamos para o versículo 6 e 7, que diz assim: Então um deles falou ao homem vestido de linho, que estava rio acima: Quanto tempo passará antes que se cumpra todos esses eventos extraordinários? O homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda. E eu ouvi jurar por aquele que vive para sempre, e acrescentou: Haverá, pois, um tempo, tempos e metade de um tempo, quando a fragmentação do poder que está nas mãos do povo sagrado for completada, como está determinado, então em seguida tudo se cumprirá e estará terminado. O que o profeta falou que o tempo do fim ocorreria quando se passasse um tempo, tempos e metade de um tempo. E o que é que nós podemos entender? Que tempo é esse? Que tempos são esses e que metade de tempo é esse? Bem, gente, um tempo é considerado um ano profético. Ou seja, 12 meses. 2 tempos, 2 anos, 24 meses. E a metade de um tempo é a metade de um ano e 6 meses. Até aí estamos de acordo? Então vamos lá. Então nós temos 3 tempos, 3 anos e meio. E se nós juntarmos 12 meses com 24 meses, com 6 meses, nós chegamos a 42 meses. Então temos aí 42 meses, não é isso? Vamos se atentar para esses 42 meses proféticos. A Bíblia fala que depois desses 42 meses, o livro seria de fácil interpretação após tudo isso. Ou seja, o Espírito Santo seria enviado sobre nós e nós interpretaríamos o livro de Daniel. Então, quando foi que aconteceu esses 42 meses? Você pega aí a sua calculadora, abre o celular, você coloca aí 42 vezes 30, porque o mês tem 30 dias. O mês judeu, ele tem o quê? 30 dias. Então, 30 vezes 42, eu acredito que na sua calculadora aí, você deve ter chegado a 1260. Então, pronto. Esse tempo, 1260 anos, era um tempo profético. E para nós sabermos quando ele iniciou e quando ele terminou, continuemos nossa leitura aqui do Daniel. Volte aí para o capítulo 7. Capítulo 7 de Daniel, versículo 25, que diz assim: Esse reino diferente falará contra o Supremo, oprimirá os seus santos e tentará alterar o calendário, as festas religiosas e as leis. Então os santos serão entregues nas mãos deles por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Gente, esse período histórico, como é bom a gente estudar o historicismo, que a história explica as profecias, os eventos proféticos. Então, a história nos conta, nos mostra que esse tempo ele inicia no ano 538 da nossa era atual. Nesse tempo aí foi o tempo que ocorreu uma das maiores perseguições do povo de Deus. O povo do Altíssimo passou por uma grande perseguição. E se nós pegarmos a nossa continha 1260 e somarmos com 538, a gente vai chegar no ano 1798 da nossa era atual. Pois foi nesse ano que iniciou-se o tempo do fim. Amém? Então, segundo Daniel, foi nesse ano que iniciou o tempo do fim. Então, meus queridos, nas nossas aulas mais adiante, nós iremos debater um pouco sobre essa profecia. Nós iremos explicar ela tintim por tintim, destrinchar ela, para que ela chegue assim para nós perfeitamente. Mas o que o profeta nos mostra é que o tempo do fim inicia-se neste ano. Existem outras interpretações que lançam também para outras datas, mas vamos ficar o que o historicismo nos explica através desse livro. Então,
Antes de 1798, o livro ele não podia ser interpretado, as profecias. Porém, após esse ano, Deus nos concedeu o poder dos altos céus para que nós viéssemos assim interpretá-lo. Ou seja, o selo ele foi tirado. E acredite, nós já estamos vivendo o tempo do fim, desde 1798. E você já imaginou? Quem sabe nós somos a última geração deste mundo. Se estamos vivendo o tempo do fim, a qualquer momento os eventos podem acontecer e Jesus retornará nas nuvens do céu com poder e grande glória. Então, se nós somos o povo que estamos vivendo esse último período, que é o tempo do fim, por que nós não podemos agora nos achegarmos mais e mais ao Senhor? Você que está aí longe dos caminhos de Deus, esta é a oportunidade de você retornar para os caminhos do Senhor. Porque nós estamos vivendo as últimas gerações desta terra. E você que está na igreja, mas que está fraco, que está morno, que está sono na fé, está na hora de você acordar. Porque Deus, o que Ele mais quer é que você se fortaleça, que você venha fazer parte do povo que vai morar com Ele para todo sempre. Bem, meus queridos, chegamos aqui ao final do nosso livro, do capítulo 12. Vamos para o último versículo do capítulo 12, que diz o seguinte: Tu, porém, vai-te em paz e segue o teu caminho até o fim. Eis que descansarás, e então, no final dos tempos, te levantarás para receber a tua herança perpétua. Amém. Então, o livro encerra com Daniel bem velhinho, e ali ele descansa. É o descanso da morte que Daniel tem. Porém, a promessa é fiel, que ele se levantará quando Jesus Cristo vier nas nuvens do céu. E ele estará entre aquele povo que vai sair do pó da terra e assim encontrará ao Senhor. Ele estará entre o povo que irá morar com o Senhor para todo sempre. Que bênção maravilhosa Daniel nos deixou. Este livro no qual nos chama a atenção, no qual nos leva, cada um de nós, para mais perto de Cristo. Que nós possamos cada vez mais, que a gente venha nos aproximar de Cristo, porque o tempo está próximo. Bem, meus queridos, estamos encerrando mais uma aula. Se este assunto foi relevante para você e você quer também que outras pessoas também recebam esse conteúdo, você se inscreva no canal, inscreva aí no canal do programa Escolha Jesus, você possa compartilhar este conteúdo e possa deixar aí sua joinha. Que Deus continue te abençoando, você ricamente e toda a tua família. E não se esqueça, busque ao Senhor e escolha a Jesus.